Tem algum homem aqui chamado Shelby? Eu perguntei se tem algum homem aqui chamado Shelby. Harry, bebida para eles. Todos os outros para fora. Um homem entra no bar de forma desafiadora, atraindo todos os olhares. Sem hesitar, ele saca sua arma e dispara um tiro para o teto, silenciando o ambiente. Seu nome é Billy Kimber, e ele veio em busca de um cigano chamado Tommy Shelby. Disse que queria falar com um homem chamado Shelby. Tem 3 Shelbys aqui. Eu nunca tinha ouvido falar de vocês. Aí eu ouvi falar de vocês. São uma gangue de ciganos com navalhas. Não dei importância para isso. Mas aí vocês me ferraram. Então agora vocês têm a minha total atenção. Aliás, com quem eu tô falando aqui? Quem é o chefe? Eu sou o mais velho. É óbvio. Está rindo do meu irmão? Então ele é o mais velho, você é o mais bruto, mas eu ouvi dizer que o chefe aqui é o Tommy. Eu acho que é você. Você está me olhando de cima a baixo como se eu fosse uma vagabunda. Eu quero saber o que você quer. Eles são considerados os gangsters mais estilosos no coração de incontáveis fãs. A família Shelby originalmente fazia parte de uma gangue insignificante em Birmingham, conhecida por esconder lâminas de barbear em seus bonés e usá-las como armas durante brigas. Eles eram chamados de Peaky Blinders. Os Peaky Blinders rapidamente ganharam fama por sua natureza destemida e implacável. Graças ao seu espírito ousado, saíram do anonimato e se tornaram uma das gangues mais poderosas do submundo do crime em Birmingham. Eles passaram a controlar o contrabando local de álcool, tabaco e as apostas em corridas de cavalos. No entanto, Tommy Shelby não estava satisfeito com o status quo. Ele estava determinado a levar sua família a um patamar ainda mais alto. Um dia, Tommy montou seu cavalo e entrou em um beco estreito, procurando uma cigana para lançar um feitiço em um cavalo de corrida, garantindo sua vitória na competição. Ela é a moça que lê a sorte? Eles estão fazendo feitiço para o cavalo ganhar corrida. O nome do cavalo é Monaghan Boy. A corrida é segunda-feira, 3 horas em Campton. Podem apostar nele, mas não contem para mais ninguém. E como esperado, no dia seguinte, todos que apostaram no cavalo ganharam uma fortuna. Tommy seguiu com seu esquema, permitindo que esses apostadores gananciosos vencessem 2 corridas seguidas. Então, na terceira corrida, quando todos já haviam baixado a guarda e apostado suas fortunas inteiras, Tommy manipulou o resultado novamente. Ele embolsou todo o dinheiro dos apostadores de Birmingham, devolvendo apenas as apostas feitas pelos seus vizinhos. Porém, tia Polly, a matriarca da família Shelby, ficou extremamente insatisfeita com as ações de Tommy. Ela o alertou, dizendo que manipular corridas de cavalo sem a aprovação de Billy Kimber, o rei do jogo na cidade, era um risco mortal. Sem o consentimento de Billy, toda a família Shelby estaria em perigo. Mas Tommy não tinha medo. Ele já tinha um plano. Pouco tempo antes, durante uma operação de contrabando no porto, os Shelby haviam interceptado acidentalmente um carregamento de armas militares. O lote incluía 25 metralhadoras e 50 rifles semi-automáticos destinados a operações secretas do governo britânico no exterior. O desaparecimento dessas armas enfureceu o primeiro-ministro Winston Churchill, que secretamente enviou um inspetor implacável para Birmingham, com a missão de recuperá-las. Tommy então se encontrou em particular com o inspetor e propôs um acordo. Ele o protegeria, ajudando-o a expandir seu território e garantir a segurança de suas operações de jogo. Isso era essencial, pois Billy Kimber tinha contatos dentro do exército. Tommy queria que o inspetor pressionasse os aliados militares de Billy. Em troca, prometeu entregar as armas roubadas quando tudo estivesse resolvido. Embora relutante em trabalhar com um criminoso, o inspetor não teve escolha diante da pressão de Churchill. Pouco tempo depois, Tommy e seu irmão mais velho, Arthur Shelby, foram até o território da família Lee e deliberadamente causaram problemas. No dia seguinte, os Lees retaliaram enviando uma bomba para Tommy, declarando guerra. Mas isso era exatamente o que ele queria. Não demorou muito para que Billy Kimber aparecesse na porta dos Shelby, furioso porque Tommy havia manipulado os resultados das corridas de cavalos sem sua permissão. O garçom murmura incomodado, enquanto Billy Kimber entra fazendo alvoroço. Tommy ouviu a confusão e saiu da sala privada. Ele dispensou os clientes do bar e trouxe uma garrafa de uísque refinado para entreter Billy. No entanto, Billy não levava os Shelby a sério. Ele se levantou furioso e repreendeu Tommy e seu grupo por terem quebrado as regras. Billy Kimber acusa Tommy Shelby de manipular o resultado de uma corrida sem sua permissão. Arrogante, ele exalta seu próprio nome e ameaça pendurá-lo em um poste antes de mandá-lo fuzilar. Após dar seu aviso, Billy se virou para ir embora. Tommy, no entanto, rapidamente se levantou e o impediu. Ele então tirou do bolso um projétil enviado pela família Lee,
jogando-o para Billy. Tommy sabia que Billy e os Lees tinham uma rixa antiga, e foi exatamente por isso que ele os provocou intencionalmente. Movendo-se para ganhar a confiança de Billy, Tommy expressou seu desejo de colaborar com Billy para lidar com os Lees. Mas, para Billy, que tinha um exército particular sob seu comando, a ajuda da família Shelby parecia desnecessária. Billy Kimber afirma que não trabalha para ninguém. São os outros que trabalham para ele. Em seguida, joga uma moeda no chão e ordena que Tommy a pegue. John se levanta para reagir, mas Tommy o impede. Antes de sair, Kimber ironiza, dizendo que a moeda é para consertar o teto. Naquele momento, a família Shelby ainda não era forte o suficiente para enfrentar Billy de igual para igual. Então, Tommy optou por esperar o momento certo e, por hora, se submeter a Billy. Para provar seu valor, os Shelby reuniram todos os seus membros e se prepararam para uma operação: eliminar os Lees, que estavam roubando o dinheiro do hipódromo. Antes de dar início ao plano, Tommy compareceu ao baile de gala de Billy, garantindo que teria uma chance de negociar com ele após a missão. Enquanto isso, os Lees continuavam saqueando o hipódromo de forma imprudente, completamente alheios ao perigo iminente. Agora, engasguem com isso, garotos do Billy Kimber. Por ordem dos Peaky Blinders, os Shelby conseguiram recuperar o dinheiro roubado pelos Lees. Depois, Arthur, o irmão mais velho, entregou imediatamente a quantia a Tommy. Essa vitória foi uma demonstração poderosa da força da família Shelby. Os irmãos Lee tomaram seu dinheiro, Billy. Sua própria segurança está falhando. Então, aqui está o acordo. Você terceiriza a segurança do seu hipódromo para os Peaky Blinders. Em troca, nos dá 5% da arrecadação. Billy finalmente concordou em trabalhar com Tommy. No entanto, essa decisão enfureceu a família Lee. Pouco tempo depois, quando Tommy e seus homens retornaram, descobriram que o dinheiro em seu armazém havia sido saqueado pelos Lees. Para piorar, eles também haviam plantado uma bomba no carro de Tommy. Felizmente, ele percebeu a armadilha a tempo, evitando um desastre. Para garantir a segurança de sua família, Tommy decidiu ir ao território dos Lees para negociar a paz. Com a ajuda do mediador Jeremiah, ele conseguiu um encontro com o chefe da família Lee. Tommy foi direto ao ponto, sem perder tempo. No entanto, sua franqueza foi recebida com zombaria. O patriarca dos Lees o desprezou, chamando-o de covarde desesperado para salvar a própria pele. Em resposta, Tommy apresentou uma bala de vingança com o nome de Billy Kimber gravado nela. Ele explicou que seu papel como segurança de Billy não passava de um disfarce para encontrar a oportunidade certa de derrubá-lo. Se a família Lee se aliasse aos Peaky Blinders, derrotar Billy seria uma tarefa fácil. Embora intrigado com a proposta, o patriarca dos Lees hesitou, desconfiado da traição de Tommy contra seu atual aliado. Determinado a garantir o apoio da família Lee, Tommy tomou uma decisão ousada. Ele unilateralmente arranjou um casamento entre seu irmão mais novo, John Shelby, e uma mulher da família Lee. Na manhã seguinte, os Shelby chegaram fortemente armados ao território dos Lees. John, no entanto, ainda estava completamente alheio ao casamento arranjado. Ele só percebeu que havia algo estranho quando todos começaram a encará-lo. John, tá pronto? Sim, estou pronto. Bebe um pouco, vai. Sorria, John. Vamos a um casamento. Casamento de quem? Se eu te contasse, não teria vindo. Tem uma moça da família Lee que anda mal comportada e precisa se casar. Me larga! Me larga! John! Você não tinha esse direito, Tommy! Me escuta. Me escuta. Me escuta. Me escuta. Tem uma moça precisando de um marido e um homem precisando de uma esposa. Sem hesitar, John deu um passo à frente com confiança e fez o pedido de casamento. Ele serve? Vai servir. Após passar no teste do patriarca dos Lees, a noiva foi trazida para a cerimônia. Quando levantou o véu, revelando sua beleza impressionante, John abriu um sorriso de orelha a orelha. Tommy também ficou satisfeito. Ele não apenas conseguiu uma noiva adequada para seu irmão, mas também assegurou a aliança com a família Lee, fortalecendo ainda mais a posição dos Peaky Blinders. Aproveitando o momento, Tommy decidiu se unir aos Lees para eliminar Billy Kimber em segredo, com o objetivo de monopolizar o mercado de apostas em corridas de cavalos em Birmingham. No entanto, o aumento da atividade criminosa na cidade chamou a atenção de autoridades superiores. Um novo inspetor foi enviado a Birmingham. O que poucos sabiam era que sua verdadeira missão não era apenas combater o crime, mas recuperar as armas roubadas. Para restaurar a ordem na cidade, o novo inspetor trouxe consigo 13 oficiais de confiança. Ele sabia que a polícia local há muito tempo estava corrompida e trabalhava em conluio com as gangues.
Amanhã, ao amanhecer, eles estarão nas ruas. Que Deus ajude aqueles que ficarem no nosso caminho. Para acelerar a investigação sobre o desaparecimento das armas, o novo inspetor decidiu começar pela família Shelby. O pobre Arthur foi o primeiro alvo e acabou sendo brutalmente espancado sem motivo aparente. Apesar dos métodos brutais de interrogatório da polícia, Arthur se recusou a revelar qualquer informação. No entanto, os instintos do inspetor lhe diziam que a família Shelby estava profundamente envolvida no roubo das armas. E ele não estava errado. A verdade era que inicialmente Tommy havia instruído seus homens a roubarem algumas motocicletas, mas, devido a um erro causado pela embriaguez, eles acabaram invadindo o armazém errado e, sem querer, roubaram um lote de armas militares. Tommy, no entanto, escolheu manter esse incidente em segredo e escondeu o arsenal. Ele percebeu que esse carregamento poderia se tornar uma valiosa moeda de troca para expandir o poder da família. Mas o interrogatório de Arthur, nas mãos do novo inspetor, fez Tommy suspeitar que o segredo já pudesse ter sido descoberto. Após uma análise cuidadosa, Tommy decidiu que era hora de confrontar o inspetor diretamente. Eu tenho o que você está procurando. Você e seus homens vão deixar meus negócios em paz a partir de agora. Estou planejando expandir minhas operações no hipódromo. No final, o inspetor acabou aceitando as exigências de Tommy, pois sua própria carreira estaria em risco se as armas roubadas não fossem recuperadas a tempo. No entanto, Tommy não sabia que a notícia do roubo já havia chegado até o Exército Republicano Irlandês, IRA. Não demorou muito para que um representante do IRA procurasse Tommy, expressando o desejo de comprar as armas. Tommy recusou sem hesitar. Afinal, essas armas eram cruciais para seu plano de derrubar Billy Kimber. Mas o representante não aceitou um não como resposta, e em vez disso, fez uma ameaça direta. Se você não vender para nós, garantiremos que a família Shelby desapareça de Birmingham para sempre. Diante dessa ameaça, Tommy relutantemente aceitou o acordo e marcou um encontro para a troca. Mas, para ele, isso não passava de uma solução temporária. Determinado a eliminar essa ameaça, Tommy informou o novo inspetor sobre a situação. Ele argumentou que capturar o líder do IRA renderia ao inspetor reconhecimento e prestígio direto do rei. Percebendo os benefícios mútuos, o inspetor Campbell concordou imediatamente. Para se preparar para qualquer eventualidade, Tommy ordenou que Grace se armasse e ficasse escondida atrás do bar durante a negociação. Com tudo pronto, o líder do IRA chegou no horário marcado para fechar o negócio. Os policiais estacionados nas proximidades não intervieram imediatamente. O plano de Campbell era deixar que ambos os lados se enfraquecessem, garantindo que ele colhesse os frutos sem se envolver diretamente. Com a polícia apenas observando, Tommy não teve escolha a não ser seguir com a transação. Mas, logo após os representantes do IRA receberem a localização das armas escondidas, eles se voltaram contra Tommy e apontaram uma arma para ele. Sentindo o perigo, Grace saiu do esconderijo e disparou, matando um dos homens. O que Tommy não sabia era que a mulher que ele amava, Grace, era na verdade uma agente infiltrada trabalhando para o inspetor. Mas ao longo do tempo, Grace se apaixonou profundamente por Tommy, e a situação de vida ou morte que enfrentaram juntos a abalou completamente. Apesar de seu papel como agente secreta, ela nunca havia matado ninguém antes, e esse acontecimento a marcou profundamente. Incapaz de lidar com suas ações, Grace decidiu pedir demissão de sua missão, mas Campbell recusou seu pedido, alegando que a questão das armas roubadas ainda não estava resolvida. Sem alternativa, Grace revelou o local onde as armas estavam escondidas. Durante seu tempo com os Shelby, ela ouviu Arthur mencionar o esconderijo. Com essa informação, a polícia organizou uma busca e encontrou as armas roubadas em um cemitério. Eufórico com seu sucesso, Campbell não perdeu tempo. Com os rifles recuperados e sua reputação consolidada, ele pegou um anel de noivado que já havia preparado e pediu Grace em casamento no mesmo instante. Como esperado, Grace recusou a proposta do inspetor sem hesitar. Tomado pela fúria, o inspetor Campbell culpou Tommy por tudo. Buscando vingança, ele revelou os planos de Tommy para tomar o controle do mercado de corridas de cavalos para Billy Kimber. Ao ouvir isso, Billy imediatamente reuniu seu grupo inteiro com um único objetivo: eliminar os Peaky Blinders. Tommy, no entanto, liderou seus próprios homens para enfrentar Billy de frente. Enquanto via seus irmãos tombarem diante dele, Tommy mirou diretamente em Billy Kimber e puxou o gatilho. Ao testemunhar a queda de seu líder, os homens de Billy perderam completamente a vontade de lutar. A partir desse momento, a família Shelby se tornou a organização criminosa mais poderosa de Birmingham. Mas Tommy não estava satisfeito. Ele sabia que, em uma era tão caótica, sobreviver significava possuir um poder imenso. Após uma reunião com os Peaky Blinders, decidiram expandir seus negócios de apostas em corridas de cavalos para Londres. Para garantir uma base sólida no mercado londrino, Tommy mirou na maior gangue local, a família Sabini.
No entanto, assim que entraram em um pub, os capangas de Sabine os forçaram a sair imediatamente. Mesmo assim, Tommy e seus 2 homens não se intimidaram. Eles eram criminosos experientes. O barman, percebendo que o clima ia esquentar, sacou uma arma e abriu fogo para expulsá-los. Antes de sair, Tommy fez questão de deixar claro seu objetivo para todos no local. Viemos aqui para fazer novos amigos. Os últimos serão os primeiros. Vocês sabem onde nos encontrar. Com a presença imponente dos Peaky Blinders, eles rapidamente fizeram seu nome em Londres, mas subestimaram a força da família Sabine. Em um momento em que Tommy estava sozinho, os homens de Sabine o encontraram e o atacaram. Apesar de conseguir derrubar 2 deles, Tommy estava em desvantagem numérica e acabou sendo brutalmente espancado. Quando Sabine se preparava para matá-lo, o inspetor Campbell e seus homens chegaram a tempo para salvá-lo. Tommy escapou da morte por um triz. Ao recobrar a consciência, ele se viu em uma cama de hospital. O inspetor Campbell então lhe deu um ultimato. Eu salvei sua vida. Em troca, você terá que assassinar um general. Para se proteger, Tommy fingiu concordar com o plano. Mas assim que Campbell deixou o hospital, Tommy fugiu. Ele sabia que Sabine poderia mandar homens para matá-lo a qualquer momento. Essa experiência ensinou a Tommy que ele não poderia enfrentar Sabine sozinho. Furioso ao saber que tentaram assassinar seu irmão, Arthur imediatamente reuniu os Peaky Blinders e invadiu o pub de Sabine em busca de vingança. Eles sabiam que isso traria perigo, mas a família Shelby não se curvava a ninguém. Sabine logo soube do ataque. Para se livrar dos Peaky Blinders de uma vez por todas, ele contratou assassinos profissionais para matar Tommy. Naquele momento, Tommy acabava de sair de uma corrida de cavalos, completamente alheio ao perigo iminente. Assim que se preparavam para ir embora, os assassinos contratados por Sabine sacaram suas armas e miraram em Tommy. Depois desse atentado, Tommy decidiu que era hora de eliminar Sabine de uma vez por todas. Ele procurou o inspetor Campbell e propôs um acordo. Ajudaria a assassinar o general, mas apenas se Campbell o ajudasse a destruir Sabine. Ambicioso e sedento por uma promoção, Campbell concordou imediatamente. 3 dias depois, Tommy reuniu todos os Peaky Blinders. Chegou o dia da grande corrida organizada por Sabine, e o alvo de Tommy estaria presente. Era, sem dúvida, a oportunidade perfeita para dar o golpe final. Tommy então decidiu dividir sua equipe em 2 grupos. Ele próprio caçaria o general, pois sabia que, assim que os tiros fossem disparados, todos os oficiais correriam para proteger o rei, criando a distração perfeita. Enquanto isso, os Peaky Blinders saqueariam o dinheiro de Sabine e destruiriam suas licenças de apostas, acabando com seus negócios de uma vez por todas. Com tudo planejado, os Peaky Blinders se infiltraram com sucesso no hipódromo. Tommy avistou o general, mas ele estava cercado por seus seguranças, tornando impossível para Tommy agir. Para garantir que tudo saísse conforme o planejado, Tommy decidiu usar sua secretária para distrair o general. Após insistentes pedidos de Tommy, Liz aceitou, embora relutante, ajudá-lo. Com o alvo à vista, Liz começou a sinalizar para o general. Experiente, ele rapidamente percebeu os sinais. Liz o guiou até o banheiro do hipódromo. Após o que pareceu uma eternidade de espera, Tommy surgiu, avançando sem hesitação e atirando no general, matando-o instantaneamente. O som do tiro imediatamente atraiu a atenção dos oficiais, que correram para proteger o rei. Esse era o momento exato que os Peaky Blinders aguardavam. Enquanto os oficiais estavam distraídos, Arthur liderou um grupo para saquear todo o dinheiro de Sabine e destruir suas licenças de apostas. Isso significava que Sabine não poderia mais administrar suas operações de apostas, já que o inspetor Campbell havia prometido a Tommy que não emitiria mais licenças para ele. Foi um golpe devastador para Sabine. Furioso, Sabine recebeu a notícia e foi imediatamente ao hipódromo. Mas Tommy já estava esperando por esse momento. Tomado pela ira, Sabine pegou uma garrafa de licor e a arremessou contra a parede, estilhaçando-a. Os policiais do lado de fora ouviram o barulho e correram para dentro. Antes que Tommy pudesse se explicar, 3 oficiais o agarraram e o levaram sob custódia imediatamente. No entanto, esses oficiais eram, na verdade, homens de Sabine disfarçados. Pouco tempo depois, Tommy foi transportado para uma área remota nos arredores da cidade, onde uma cova já estava preparada para ele. Tommy caminhou diretamente até a cova, aceitando seu destino. No momento em que se preparava para encarar a morte, uma voz ecoou no silêncio. Em um futuro próximo, o Sr. Churchill desejará falar com você pessoalmente. Ele tem um trabalho para você. Tommy, ainda em choque, caiu no chão, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Naquele instante, toda a frustração que ele vinha reprimindo se libertou, e pela primeira vez, Tommy Shelby chorou. Tommy Shelby está prestes a se casar, mas antes deixa suas ordens bem claras. Nada de brigas, nada de apostas, nada de ganância por dinheiro. E, acima de tudo, nada de malditas confusões. Depois de ser salvo por Churchill,
os Peaky Blinders passaram de uma gangue insignificante para a maior organização criminosa de toda a Grã-Bretanha em apenas 2 anos. Sua pequena fortuna agora superava a riqueza combinada de todos os aristocratas. No entanto, à medida que sua influência crescia, Tommy sentia-se cada vez mais aprisionado. Ele se via cada vez mais envolvido nos jogos de poder entre políticos e forças revolucionárias. Até no dia do seu casamento com Grace, ele foi obrigado a seguir as ordens de Churchill e negociar com os russos brancos, vendendo-lhes veículos blindados e suprimentos militares. Mas algo no código deles parecia errado. Tommy sentiu que havia algo perigoso na situação. Foi então que percebeu que provavelmente eram espiões soviéticos enviados pelo Exército Vermelho. Tommy não teve escolha, a não ser ordenar que Arthur os eliminasse no dia do seu próprio casamento. Essa decisão deixou Arthur revoltado, pois ele não conseguia entender por que Tommy continuava se envolvendo em negócios tão perigosos. Churchill, um ferrenho anticomunista, não podia lidar com certas questões diretamente. Então usava Tommy como seu representante nessas transações. Mas Tommy não podia se dar ao luxo de fazer inimigos em nenhum dos lados e era forçado a navegar cuidadosamente nesse conflito. Pouco depois, Anna, a duquesa dos russos brancos, se encontrou com Tommy para discutir os detalhes da negociação. Na manhã seguinte, Tommy foi até um ferro velho, onde um padre lhe entregou um bilhete com um endereço. O bilhete o direcionava para uma pessoa que ele precisava encontrar. Essa pessoa era o Duque Romanov, um representante dos russos brancos. A família real russa enviou o Duque, que foi direto ao ponto. Ele retirou uma safira do bolso, explicando que aquilo era um pagamento inicial pelos veículos blindados e pelas armas. O saldo restante seria pago assim que a transação fosse concluída. Como esperado, a rica aristocracia dos russos brancos já havia planejado tudo com antecedência. Enquanto isso, ao voltar para casa, Tommy colocou ansiosamente a deslumbrante safira no pescoço de Grace. Ele sempre quis dar o melhor de tudo para sua esposa. Vestindo-se com sua melhor roupa, Grace acompanhou Tommy em um baile beneficente da alta sociedade. Durante o evento, Anna, a duquesa, avistou a safira no peito de Grace e fez um comentário que escondia um aviso sombrio. Ela perguntou se Grace sabia que aquela safira havia sido amaldiçoada por uma cigana. Além disso, acrescentou que nada no mundo a faria usar aquela joia. Tommy nunca acreditou em superstições ou presságios, mas aquela afirmação fez com que ele começasse a se preocupar com a segurança de Grace. Então, ele insistiu para que ela retirasse a safira. Mas no instante em que fizeram isso, o desastre aconteceu. Tommy sempre acreditou que ele e Grace passariam o resto da vida juntos, mas nunca imaginou que perderia sua esposa no dia do casamento. Depois de enterrar Grace, Tommy jurou silenciosamente que faria o responsável por sua morte pagar caro. Após uma investigação, Arthur e John finalmente descobriram quem estava por trás da tragédia. O responsável não era ninguém menos do que seus antigos rivais, a família Changreta. A rivalidade começou quando John atacou o filho da família, cegando-o com uma lâmina escondida sob seu boné. Eles nunca imaginaram que suas ações levariam a uma vingança tão devastadora. Tommy imediatamente ordenou que Arthur e os Peaky Blinders eliminassem os Changreta. No entanto, para sua surpresa, John tentou interceder a favor deles. O motivo de John querer intervir era porque a Sra. Changreta já havia sido professora deles no passado. Mas, diante da postura firme de Tommy, ele e Arthur acabaram concordando em seguir as ordens. Nesse meio tempo, o casal Changreta soube do que estava por vir e tentou fugir. Mas eles subestimaram o poder dos Peaky Blinders. No cruzamento, Arthur e seu grupo já estavam esperando. Ao ver os Shelby, Changreta implorou por suas vidas, mas naquele momento eles não podiam desafiar as ordens de Tommy. No entanto, por respeito ao passado, John e Arthur decidiram poupar a vida da Sra. Changreta. Já o Sr. Changreta foi levado para um galpão abandonado. Pouco tempo depois, Tommy entrou no local segurando uma caixa de ferramentas de tortura. Ele queria fazer com que o Sr. Changreta implorasse para morrer. Mas Arthur não suportava ver a família Changreta sofrer e não queria que Tommy se transformasse em um monstro sedento por sangue. Então, ele mesmo matou o Sr. Changreta, poupando-o da tortura. Ao ver o inimigo morto diante dele, Tommy começou a recuperar a compostura. Ele sabia que tudo aquilo havia acontecido porque estava envolvido no submundo do crime. Para proteger sua família e garantir que nunca mais perderia alguém próximo, Tommy decidiu limpar a reputação da família e levá-los para a alta sociedade. Mas as coisas não saíram como planejado. Através de contatos internos, Tommy descobriu que o xerife havia reunido provas sobre os crimes dos Shelby e já havia emitido um mandado de prisão. Ao ouvir essa notícia, todos da família demonstraram medo, pois as acusações eram graves o suficiente para condená-los à morte. Para salvar sua família, Tommy assumiu toda a culpa. Ele transferiu os crimes para si mesmo, dando tempo para tentar salvá-los, mas seu plano não deu certo. Todos os membros-chave dos Peaky Blinders foram presos. A gangue outrora poderosa foi finalmente enviada para a forca.
A orgulhosa família Shelby agora encarava a morte com um medo sem precedentes, e tudo o que podiam fazer naquele momento era rezar para que fossem para o céu após sua execução. Justamente, quando os carrascos estavam prestes a realizar o ato final, um policial entrou correndo segurando uma ordem de perdão. Todos ficaram paralisados, em choque e confusão, mas independentemente do motivo, pelo menos haviam recebido uma segunda chance de viver. O que eles não sabiam era que suas sentenças de morte haviam sido anuladas porque Tommy havia enviado um documento secreto ao juiz, revelando a colusão de Churchill com o Exército Branco. Mas o mais importante, o próprio rei também estava envolvido. Para impedir que Tommy tornasse o documento público, o juiz concedeu o perdão à família Shelby. Porém, após esse incidente, a família perdeu a confiança em Tommy. A maioria dos membros decidiu se afastar dos Peaky Blinders, restando apenas Michael e Tommy para administrar os negócios da família. Tommy achou que tudo havia chegado ao fim, mas um evento inesperado aconteceu novamente. No Natal, Tommy recebeu uma carta de vingança da máfia italiana. A carta havia sido enviada por Luca, o filho do Sr. Changreta. 3 anos antes, Tommy havia matado o pai de Luca, e agora ele estava vindo para se vingar. Arthur Shelby, Polly Gray, Michael Gray e John Shelby. Esse já era. Tommy já ouvira falar sobre a brutalidade da máfia italiana e sabia que, por ter matado o pai de Luca, ele não descansaria até destruir sua família. Para se preparar para o ataque de Luca, Tommy imediatamente tentou entrar em contato com todos os membros da família. Mas John não atendeu o telefone. Sem alternativa, Tommy enviou Michael para encontrar John. Mas John não levou a ameaça da máfia italiana a sério. Ele não fazia ideia de que essa ignorância custaria sua vida. É você? Não tem nada melhor pra fazer na manhã de Natal? O Tommy quer todo mundo no pátio do Charlie agora. Vamos? Comer alguma coisa? Entra aí. Fala pro Tommy Shelby que a gente sabe se cuidar. Tommy disse que eles podem chegar hoje. Tommy disse. Você é o papagaio dele. Olha só, essa é a máfia, entendeu? Eu estou falando da máfia de Nova York. Mas somos os malditos Peaky Blinders. Não somos, John. John, vem pra reunião. Pensa nas crianças. Vamos pra reunião, aí se quiser ir embora, tudo bem. Não, hoje é Natal. Somos a família dele, vamos ficar aqui. Entra na porra da casa! John foi atingido por vários tiros e caiu no chão, morto na hora. Michael, por sorte, conseguiu escapar com vida, embora tenha ficado ferido. Quando Arthur e Tommy receberam a notícia, já era tarde demais. John já era um corpo frio e sem vida. No dia seguinte, toda a família Shelby se reuniu para o funeral de John. Diante de todos, Arthur, o irmão mais velho, ateou fogo na carroça carregando o corpo de John. Foi nesse momento que vários homens vestidos de preto apareceram, com armas apontadas para a multidão. Mas antes que pudessem agir, um atirador misterioso surgiu e derrubou um dos assassinos. Outro foi morto por um de seus próprios aliados, causando ainda mais caos. A família Shelby ficou assustada com os tiros, mas Tommy permaneceu calmo. Afinal, tudo aquilo havia sido uma armadilha planejada por ele. Os ciganos que chegaram de surpresa eram, na verdade, reforços trazidos por Tommy. Porém, Luca não estava em lugar nenhum, o que indicava que matá-lo não seria tão fácil quanto parecia. O que Tommy não esperava era que tia Polly havia o traído. Ela se aliou à máfia italiana para proteger seu filho, Michael. A visita de Luca havia sido um recado para Polly. Se ela não colaborasse, ele poderia matar Michael a qualquer momento. Após a saída da máfia, Tommy correu até Michael, que afirmou que sua arma havia falhado no momento crítico e que ele escapou por pouco da morte. Mas Tommy sabia que Michael estava escondendo algo. Mesmo assim, sua prioridade agora era lidar com Luca. Quando Tommy descobriu que a rota de fuga de Luca passava pelo território cigano, ele imediatamente chamou seu aliado Gold, ordenando uma emboscada. Quando o carro de Luca entrou no território cigano, uma carroça virada bloqueava a ponte, forçando o grupo a sair do veículo para remover o obstáculo. Foi então que a polícia local apareceu, barrando o caminho. Luca percebeu o perigo imediatamente. Ele e seus homens correram de volta para o carro, tentando mudar a rota. Mas ao entrarem no veículo, perceberam que o motorista havia sido brutalmente degolado. O assassinato brutal do motorista enfureceu Luca completamente. Determinado a se encontrar Tommy, ele usou a vida de Michael como chantagem contra Polly,
ameaçando matá-lo caso ela não revelasse o paradeiro de Tommy. Para proteger seu filho, Polly acabou cedendo e forneceu a localização exata de Tommy. No dia seguinte, assim que Tommy saiu de casa, Luca começou a segui-lo de perto em seu carro. Mas Tommy percebeu a perseguição rapidamente e se refugiou em uma área residencial. O que Luca não sabia era que tudo fazia parte do plano de Tommy. Polly já havia contado a Tommy sobre a traição, e ele se preparou com antecedência, armando-se para o confronto. Foi então que o xerife apareceu e afastou Tommy do local, atraindo Luca para fora. Para forçar Luca a se expor, Tommy organizou uma luta de boxe entre os membros da família. Ele sabia que Luca provavelmente usaria essa oportunidade para atacar. Durante a luta, um adversário vestindo uma camisa branca começou a provocar Arthur, tentando desestabilizá-lo. Com seu temperamento explosivo, Arthur rapidamente perdeu a paciência, mas Tommy interveio a tempo de acalmá-lo. No entanto, o homem de branco fez um gesto desafiador, chamando Arthur para uma luta individual nos bastidores. Por mais que Tommy tentasse conter Arthur, ele não conseguiu segurar sua raiva. Assim que Arthur foi para os bastidores, o homem desapareceu. Pouco depois, Tommy chegou aos bastidores e ouviu tiros ao longe. Ele soube imediatamente que algo estava errado. Seguindo o som dos disparos, ele encontrou Arthur caído no chão, coberto de sangue. Tommy sabia que o assassino só poderia ser Luca. Tomado pelo ódio, Tommy invadiu o ringue gritando de fúria. A morte de Arthur afundou Tommy em desespero. Para preservar a segurança do que restava da família, Tommy decidiu ceder a Luca. Luca então apresentou uma pilha de documentos que incluíam todos os bens da família Shelby. Ele exigiu que Tommy transferisse toda a propriedade para a família Changreta. O meu advogado dirigiu esse contrato, que abrange todas as empresas que você possui. Uns bares, restaurantes, depósitos. Todas as suas posses que você levou todos esses anos para conquistar. Você vai passar todas para minha família. Diante da humilhação imposta por Luca, Tommy não teve escolha, a não ser obedecer. Porém, o que Luca não sabia era que Tommy já havia subornado todos os seus homens. Eu quero que se ajoelhe e assine! Um amigo meu me disse que os grandes ganham dos pequenos. Os grandes derrubam os pequenos. Sempre, não é? Tem uma guerra acontecendo lá fora, entre grandes e pequenos. Então achei alguém maior que vocês. Você sabe que tem 2 famílias no Brooklyn que querem derrubar o seu monopólio de importação em Nova York. Se fizerem alguma coisa contra vocês em Nova York, vão começar uma guerra entre famílias. Mas se você morresse em uma vendetta com um maldito agente de apostas em Birmingham, eles tomariam seu monopólio sem guerra. Veja bem, todos os parentes que você trouxe para cá estão mortos, Sr. Changreta. E os homens daqui trabalham para quem paga melhor. E eles têm novas ordens. Ele está certo? E você, Mateo? Merda. Que grande merda. Quando Luca viu seus próprios aliados traindo-o, ele sacou sua arma imediatamente. O que se seguiu foi uma luta feroz e corpo a corpo. Apesar da resistência de Luca, Tommy conseguiu dominá-lo completamente. Foi nesse momento que Arthur entrou na sala, vivo e bem. O que ninguém sabia era que Arthur nunca esteve morto. Toda a cena havia sido encenada por Tommy para fazer Luca baixar a guarda. Com um único disparo, Arthur deu a Luca o mesmo destino que seu pai teve. A vingança estava completa. Obrigado por assistir. Se você é novo, não se esqueça de se inscrever para mais resumos como este. Até a próxima e tenha um bom dia.